Você estava achando que a péssima semana do Bolsonaro já tinha acabado? Não, porque ainda é sexta-feira e ainda dava tempo pro Bolsonaro levar o enquadro do Alexandre de Moraes junto com Augusto Aras, porque o Alexandre de Moraes solicitou que a PGR abra uma investigação contra o Bolsonaro pela propagação de notícias falsas envolvendo os imunizantes e aquela doença do Cazuza que você sabe muito bem qual é e que a Polícia Federal apontou o crime do Bolsonaro. E essa decisão do Alexandre de Moraes é uma cutucada também no Augusto Aras. E se o Bolsonaro vai ter, óbvio, um péssimo final de semana, isso já vale seu like. Então encha de likes pelo péssimo final de semana que o Bolsonaro vai ter. Vai rolar a dentadura sendo jogada em alguém com toda certeza. E coloque nos comentários o seu escárnio ao Tchutchuca, porque ele merece. E essa reação do Alexandre de Moraes, claro pessoal, é uma cutucada no Augusto Aras. Porque vocês viram o que aconteceu no dia 16, a posse do Alexandre de Moraes, o Xandão. E ele falou duro contra o Bolsonaro, com recados, claro, não falou diretamente do Bolsonaro, mas o discurso foi todo direcionado para o Bolsonaro. E mais ainda, o Alexandre de Moraes falou o seguinte: há um limite da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela não é um limite, não é um direito absoluto, ela precisa ter algumas normas e essas normas estão na Constituição. Tudo que eu for fazer enquanto ministro do TSE, presidente do TSE, e todas as minhas ações enquanto ministro do STF vão estar pautadas pela Constituição. E essa liberdade de expressão não é um direito absoluto. Ele falou grosso e foi um discurso humilhante pro Bolsonaro. O Bolsonaro saiu com a dentadura frouxa na boca. Link aqui no card para que você entenda todo o discurso do Xandão, que eu já fiz um comentário. Só que o Augusto Aras, olha, eu tô fazendo a preparação para você entender todo o panorama, tudo que tá acontecendo. O Augusto Aras concedeu uma entrevista para a revista Veja, nas páginas amarelas. Saiu já na internet, vai aparecer na banca nesse final de semana. E o Aras começou a falar sobre liberdade de expressão. Não, nós temos que entender o que é a liberdade de expressão. A pessoa, ela tem o direito de se manifestar. Ela pode se manifestar, claro que ela pode. O que ela não pode fazer é direcionar para alguma pessoa. Aí a repórter muito sagaz falou o seguinte para ele: não, peraí, Aras, deixa eu entender o que você está dizendo. Então o Bolsonaro, ele tem a liberdade de expressão para poder falar o seguinte: vamos metralhar a petralhada, mas ele não pode falar vamos metralhar o Lula? E o Augusto Aras falou assim: é isso, exatamente. Então o Bolsonaro, se ele quiser falar vamos metralhar a petralhada, ele só não pode falar não vamos metralhar o Lula, segundo o Augusto Aras, no entendimento dele. Isso por conta da liberdade de expressão para ser interpretada como discurso de ódio e propagação de notícias falsas. Não me surpreendeu em absolutamente nada esse posicionamento do Augusto Aras, porque a própria revista Veja trouxe a informação, vou deixar o link aqui no card, que o Augusto Aras deu carta branca pro Bolsonaro cometer qualquer tipo de ilicitude, que vai rolar, que ele não vai investigar absolutamente nada. Mas aí veio o Alexandre de Moraes hoje e deu aquela entubada no Augusto Aras, mostrando que, opa, peraí, esse negócio de liberdade de expressão tem os seus limites e você vai ter que investigar o Bolsonaro, como você vai ter que se inscrever agora. E aí há uma troca aí de, podemos dizer, de cutucadas. Porque esse inquérito que a Polícia Federal apontou o crime do Bolsonaro, toda a história, vou deixar o link aqui no card explicando, porque a Polícia Federal viu o crime no Bolsonaro, porque ele propagou a notícia falsa associando os imunizantes à doença do Cazuza. Você sabe qual que é a doença que eu estou falando, qual é o vírus que eu estou falando, só que eu tenho que tomar cuidado, porque esse é um discurso muito delicado e isso pode fazer com que o vídeo perca o alcance. Então nós estamos aqui tomando todas as precauções. Mas a Polícia Federal apontou crime na propagação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, de livre e espontânea vontade, sabendo que aquela era uma notícia falsa, ele propagou com o objetivo, aí que está a grande questão, com o objetivo de provocar desinformação. Então a Polícia Federal viu crime e o Augusto Aras, o Alexandre de Moraes, repassou para a PGR que ela abrisse uma investigação. A questão é que a PGR, com a Lindora Araújo, vocês sabem muito bem quem é a Lindora Araújo, a vice-procuradora-geral, que geralmente nos assuntos mais espinhosos, ela que dá o despacho para arquivar os inquéritos contra o Bolsonaro, para blindar o Augusto Aras, falou o seguinte: não queremos investigar isso. Não há motivo para ser investigado. A PGR falou: não há motivo para isso ser investigado. Eu quero que isso seja arquivado. O Alexandre de Moraes falou o seguinte: não, nós não iremos investigar porque eu quero mais relatórios da Polícia Federal. E aí a Polícia Federal avançou nos relatórios, colhendo depoimentos, investigando o Coronel Mauro Cid. Talvez você não saiba quem é o Coronel Mauro Cid. Ele é um ajudante de ordens do Bolsonaro.
E esse rapaz, ele pega muito o Bolsonaro porque sempre que tem um problema ele tá envolvido. Igual o vazamento lá dos dados sigilosos do TSE, que esse Mauro Cid também tá envolvido. Então o Alexandre de Moraes solicitou que a Polícia Federal colhesse mais provas a respeito do Mauro Cid. E aí viraram ele de cabeça para baixo. Como ele é baixinho, foi fácil fazer isso. Novas provas foram colhidas a respeito do Mauro Cid. A Polícia Federal falou que houve crime do Bolsonaro, como você vai ver no vídeo aqui no card. E aí o Alexandre de Moraes, munido com essas provas, encaminhou para a PGR, provocando uma super saia justa no Augusto Aras. Super saia justa. Porque agora ele vai ter que dar novamente o parecer, ele vai ter que solicitar novamente que seja arquivado esse inquérito. E aí que está o problema. Porque quando foi solicitado, né, que o STF arquivasse esse caso do Bolsonaro associando os imunizantes à doença do Cazuza, houve o pedido também para que casos solicitados, arquivamentos solicitados pela PGR sejam arquivados. E novas provas não resultem na reabertura desses casos. Então agora, com essas novas provas que vieram da Polícia Federal, a PGR está numa situação complicada. Porque novos elementos apontam para crime do Bolsonaro e na época que a PGR solicitou o arquivamento, a Polícia Federal não havia dito que o Bolsonaro havia cometido crime. E esse é o segundo caso que a Polícia Federal aponta crime do Bolsonaro. O primeiro foi justamente o vazamento das informações sigilosas que foi solicitado o arquivamento pela PGR. Pela segunda vez, a PGR vai se negar a investigar o caso, sendo que a Polícia Federal apontou crime por parte do Bolsonaro. Olha que situação difícil e complicada que o Augusto Aras está. Por mais que ele queira defender o Bolsonaro, a situação dele está complicada. Muito complicada, porque é uma exposição pública que ele tem. E aí, nas páginas amarelas da revista Veja, ele falou que as críticas que ele está recebendo são críticas da oposição, são críticas de esquerdistas. Porque quando ele foi lá para Paris e ele foi apupado, né, porque foi cobrado, ele não quer ser cobrado. O Augusto Aras é procurador-geral, a Polícia Federal aponta crime do Bolsonaro, mas o Aras não quer ser cobrado. O Aras, se você cobra o Augusto Aras, ele começa a reclamar, fala que ele vive num semiaberto. Eu não posso sair na rua, eu não posso viajar para Paris, que me cobram. Link aqui no card para você entender essa história dele reclamando com os petistas. E aí, quando o jornalista Conrado Ubner critica o Augusto Aras, Força de Segurança Nacional em cima dele. Quando um manifestante, quando um brasileiro, pagador de impostos, vai lá e reclama do Augusto Aras, o cobra publicamente, que é função dele como figura pública receber o escrutínio popular, na hora que o turista chega aqui no Brasil, Polícia Federal nas costas. Tá muito fácil pro Augusto Aras, muito fácil a vida dele. Mas quem tem fama deita na cama. Se ele tem fama de prevaricador perante a opinião pública, agora ele tem a oportunidade de mostrar que ele não é um prevaricador. Porque segunda vez que a Polícia Federal aponta crime pro Bolsonaro. E é uma situação tensa pro Augusto Aras e eu tô ficando tenso porque você não tá inscrito ainda no canal. E havia toda uma situação muito delicada para o Alexandre de Moraes, porque nós não sabíamos se de fato ele iria ser o Xandão carecão que ele disse que seria durante o discurso de posse dele. E hoje pela manhã havia toda uma situação divulgada pelo jornal O Globo que o Xandão estava numa saia justa, porque ele não queria solicitar à PGR a investigação desse caso do Bolsonaro envolvendo os imunizantes com a doença do Cazuza. Porque o Alexandre de Moraes, ele, segundo informações do Globo, ele estaria um pouco receoso com essa saia justa porque ele abriria uma investigação, solicitaria que fosse aberta uma investigação em plena campanha e isso poderia influenciar de alguma forma a corrida da campanha do Bolsonaro. Então ele estava lá esperando para depois do pleito, o que poderia acontecer, haveria essa possibilidade, mas ele não quis nem saber. Ele encaminhou para Augusto Aras e agora Augusto Aras vai ter que dar um parecer. E o Bolsonaro, pessoal, além dessa situação, ele tem mais 4, né, com essas 5 casos que podem colocá-lo na cadeia. E há um problema, porque quando o Bolsonaro for derrotado, o que vai acontecer? Ele vai perder todas essas prerrogativas. Ele não vai ter mais defesa de ninguém e todos esses casos que estão com Alexandre de Moraes vão para a justiça comum. E são 5 inquéritos ou 5 investigações que estão deixando o Bolsonaro de dentadura batendo. A primeira delas, tentativa de interferência na Polícia Federal. Não sei se rolou aí, mas vamos ver. Eu acho que esse aqui é menos branco. Segundo, espalhar notícias falsas sobre as urnas e o processo que nós temos em 2022. Aí está complicado. Porque esse aqui, ele vazou uma informação sigilosa. 3. Ataques... Isso aqui é outra coisa. Espalhar notícias falsas, ele também está sendo acusado. Esse aqui é pesado, mas nem tanto. Terceiro.
Ataque às instituições de forma organizada nas redes sociais. Aí é o inquérito das fake news e das milícias virtuais. Esse inquérito pode pegar Bolsonaro, Carlucci, bolsonaristas e já estão pegando, hein? Já estão pegando. Quarto, vazar dados de investigação sigilosa da Polícia Federal. Isso também é outro problema, que ele não poderia fazer isso. E o quinto é justamente esse, fazer a ligação falsa entre imunizante e a doença do Cazuza. E para aqueles que falam que a CPI deu em pizza, essa investigação que o Alexandre de Moraes solicitou que a PGR faça foi um pedido direto da CPI da pandemia. Aos trancos e barrancos, enfrentando Augusto Aras, a CPI está caminhando e a justiça será feita contra o Bolsonaro. Espere e você verá Bolsonaro com a cela fechada na cara dele.